Só tem uma pauta para a direita hoje: voto auditável. Porque sem o voto auditável a gente não tem segurança eleitoral. Porque é muito legal. Sabe a pesquisa do IPEC que diz Lula está com 49% e o Bolsonaro está com 23%? A gente dá risada. Mas não é para dar risada. Isso aí é a preparação da informação. É, de novo, a rã na panela. Eles já estão começando a incutir na cabeça das pessoas que Lula é mais popular que Bolsonaro. Por quê? Porque chega a eleição de 22 sem voto auditável, eles colocam que o Lula ganhou e a gente não fala que é mentira. Já estão preparando a narrativa, já estão preparando a fraude. Então, por mais que outras pautas sejam importantes, por mais que a gente queira revogação de estatuto de desarmamento, por mais que a gente queira privatizações, por mais que a gente queira pautas ideológicas, a gente tem que se unir em torno dessa pauta, porque se Lula voltar, esse país vira uma Venezuela. E aí vocês me desculpem, eu não sei vocês, mas eu vou para a cadeia ou para o paredão. Com o voto auditável, ninguém derruba o presidente Jair Bolsonaro. Agora, se não tiver voto auditável, ganha quem o TSE quiser que ganhe. A afirmação de que os votos das urnas eletrônicas no Brasil não são auditáveis é uma falácia amplamente disseminada, mas facilmente refutada com base em fatos concretos. O processo eleitoral brasileiro é transparente e auditável em várias etapas, incluindo a impressão e publicação de boletins de urna, que garantem a integridade do resultado. Vamos desconstruir essa falácia e mostrar como a auditabilidade do sistema eleitoral brasileiro é comprovada. Ao final de cada dia de eleição, cada urna eletrônica gera um boletim de urna impresso. Esse boletim contém o resultado de todos os votos registrados naquela urna, incluindo o total de votos para cada candidato e o número de votos nulos e brancos. Esse documento é fixado na porta da sala de votação, permitindo que qualquer pessoa, inclusive eleitores, fiscais de partidos e membros da sociedade civil, tenha acesso ao resultado daquela sessão eleitoral. Porque isso garante a auditabilidade, transparência pública. O boletim de urna é acessível a qualquer pessoa interessada, garantindo que os resultados daquela urna possam ser verificados e comparados com os números totais divulgados posteriormente. Verificação imediata. Fiscais de partidos podem, no mesmo momento, tirar fotos ou copiar os números do boletim, permitindo a conferência com os resultados oficiais computados mais tarde. Essa prática pública impede que se alegue que os votos não são auditáveis. Se houvesse qualquer divergência entre o boletim publicado e o resultado final divulgado, isso seria facilmente detectado por qualquer observador independente. Além da divulgação pública dos boletins de urna, fiscais de partidos políticos têm acesso ao processo eleitoral em todas as fases. Eles podem acompanhar a geração e verificação dos boletins em tempo real, comparando os resultados com os dados que são enviados aos centros de apuração. Isso significa que o processo eleitoral conta com diversas camadas de fiscalização que garantem sua lisura e integridade. Fiscalização independente. Não são apenas os tribunais eleitorais que verificam a integridade do processo. Partidos políticos, que representam diversas visões e interesses, também têm o direito de fiscalizar todo o processo, desde a votação até a apuração. Se houvesse qualquer suspeita ou fraude nas urnas, os fiscais poderiam detectá-la, o que refuta a ideia de que as urnas são imunes à fiscalização ou que funcionam de forma obscura. Antes de cada eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, realiza o teste público de segurança, no qual especialistas em tecnologia e representantes de partidos têm a oportunidade de testar a segurança das urnas eletrônicas e tentar identificar possíveis vulnerabilidades. Esse processo faz parte de uma auditoria aberta e controlada, que garante a segurança e confiabilidade das urnas. Teste de integridade. Durante o dia da eleição, em algumas sessões eleitorais, são realizadas simulações de votação para confirmar que as urnas eletrônicas estão funcionando corretamente. Isso garante que os votos estão sendo registrados de forma precisa e que não há manipulação dos resultados. Esse ciclo de testes e auditorias técnicas, acompanhados por especialistas, assegura que o sistema seja constantemente revisado e aprimorado para garantir sua integridade. Do ponto de vista moral e bíblico, espalhar a desconfiança no sistema eleitoral sem apresentar provas concretas viola o princípio bíblico de não levantar falso testemunho. Espalhar boatos sobre fraudes inexistentes é, de fato, propagar uma mentira. A Bíblia nos ensina a valorizar a verdade e a justiça, e fazer alegações sem base não é apenas uma falta de responsabilidade cívica, mas também uma transgressão ética e moral. Êxodo 23, verso 1 nos alerta: não espalhem falsas informações. Não ajudem o ímpio.
sendo testemunhas maliciosas. Quando figuras públicas como Bruno Engler disseminam desinformação sobre a integridade das urnas eletrônicas, eles estão violando esse princípio de justiça e verdade que deveria ser um guia para qualquer pessoa, especialmente para aqueles que se dizem cristãos. A desinformação sobre a suposta não auditabilidade das urnas é parte de uma campanha para semear desconfiança e criar um ambiente de caos e anarquia, uma postura que contraria os princípios bíblicos de respeito à ordem e à verdade. Assim, refutamos essa falácia com base em fatos concretos e no valor moral da honestidade. Quando o governador de Minas, Romeu Zema, aumenta seu próprio salário em quase 300%, ele não apenas contradiz a promessa de austeridade feita durante sua campanha, mas também demonstra um descompasso ético, ao colocar o interesse pessoal acima do bem comum. O bolsonarista, Bruno Engler, se absteve de votar em relação a este aumento absurdo. E o mais perverso é que a dívida pública de Minas Gerais, com a União, está altíssima, sendo metade dela contraída a partir do desgoverno de Zema. A dívida alta, e Zema fazendo isto, aumentando seu salário de forma irregular dessa maneira. O ato de Bruno Engler, ao se abster de votar nesse aumento, levanta ainda mais questionamentos. Embora ele não tenha votado explicitamente a favor, sua abstenção o torna cúmplice de uma decisão moralmente inaceitável. Engler, que se apresenta como cristão, deveria ter se posicionado contra um reajuste tão exorbitante em tempos de crise, em vez de optar pelo silêncio. A Bíblia é clara em várias passagens sobre o papel do líder e a responsabilidade que ele carrega. Em Lucas 12, verso 48, lemos: "A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, mais ainda será pedido." Um líder cristão deveria agir com integridade, transparência e em defesa dos mais necessitados, não buscando ganhos pessoais ou permitindo que injustiças prevaleçam. A moral cristã condena a ganância e o egoísmo, colocando sempre o bem do próximo acima de interesses pessoais. Em Filipenses 2, nos versos 3 e 4, Paulo instrui: "Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros." O aumento de salário de Zema e a abstenção de Engler são um reflexo do contrário, uma busca por privilégios em detrimento do cuidado com os mais vulneráveis. Isso é uma traição aos princípios bíblicos de liderança e cuidado com o próximo. O comportamento de Bruno Engler, ao não agir contra tal injustiça, contradiz os ensinamentos bíblicos. Ele falha em sua missão de servir a comunidade com justiça e verdade, optando por uma postura de indiferença. Bruno Engler, ao naturalizar a privatização de serviços essenciais, como saúde e educação, adota uma postura que se alinha a uma visão econômica que privilegia os mais ricos e exclui os pobres. Isso contradiz diretamente uns dos valores centrais da Bíblia, que pregam cuidado com os necessitados, a solidariedade e a justiça social. Isaías 58, versos 6 e 7, expressa que o verdadeiro jejum e devoção a Deus envolvem soltar as correntes da injustiça, partilhar sua comida com os famintos e abrir sua casa aos desabrigados. Quando serviços públicos, como saúde e educação, são privatizados, as classes mais pobres sofrem. O acesso a cuidados médicos e a uma educação de qualidade são direitos básicos, que devem ser garantidos a todos, e não transformados em mercadorias acessíveis apenas aos ricos. Mateus 25, dos versos 35 a 40, na parábola do juízo final, Jesus enfatiza a importância de cuidar dos mais vulneráveis, os famintos, os sedentos, os doentes e os estrangeiros. Quando uma sociedade adota políticas que excluem os pobres, falha em seguir o exemplo de Jesus, a figura máxima da religião, que Bruno Engler diz professar. A privatização muitas vezes leva à exclusão de quem não pode pagar, aprofundando desigualdades, o que vai contra o mandamento de amar o próximo como a si mesmo. No livro de Lucas, capítulo 12, no verso 15 nos alerta: "Cuidado! Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens." A privatização de serviços essenciais favorece a ganância e o acúmulo de riquezas por poucos, em detrimento das necessidades básicas de muitos. Esse modelo ignora a advertência de Jesus contra o apego às riquezas materiais e o egoísmo. Ao se declarar cristão, Bruno Engler deveria guiar suas ações por princípios como a verdade, a justiça, a compaixão pelos pobres e o respeito à ordem social justa. No entanto, ao promover teorias infundadas sobre fraude nas urnas eletrônicas e defender a privatização de serviços essenciais,
ele vai contra esses princípios. Ataques infundados ao sistema eleitoral sem prova são contrários à busca pela verdade e desrespeitam a ordem democrática. A fé da Bíblia preza pela verdade e pelo pacifismo, não pelo caos e pela desconfiança sem justificativa. A privatização de serviços essenciais exclui os mais pobres e vulneráveis, contrariando o ensinamento de Jesus sobre a responsabilidade de cuidar dos necessitados. A mensagem de toda a Bíblia é de justiça social, onde todos têm o direito à dignidade, e não de acúmulo de riqueza por alguns à custa do sofrimento de muitos. Portanto, essas falas de Bruno Engler são incoerentes com os ensinamentos que ele diz seguir e revelam uma agenda que prejudica os mais vulneráveis e ameaça a estabilidade democrática.